Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu te convido a estar me seguindo lá nas redes sociais também e para que você esteja se inscrevendo na nova plataforma que eu e meu esposo estamos lançando este mês, que se chama abaplay.com.br, ok? É uma plataforma de streaming com conteúdos preparados com grande excelência para vocês estarem atentos, despertos, não serem enganados. Então, é só você acessar abaplay, aba com 2 Bs, e se inscrever. Eu vou deixar o link também na descrição para vocês. Não há como negar. Entramos oficialmente na temporada de distrações em massas. Tudo para chamar sua atenção, para que você possa se distrair do que está acontecendo ao seu redor. Muita coisa está acontecendo e nós precisamos estar atentos. Parece que, de maneira geral, o tema principal hoje na sociedade são as divisões dos diferentes lados que não concordam entre si. As pessoas discutem para saber o que é fake news e o que é verdade. As famílias se dividem em busca da melhor alternativa para se seguir. Ativistas saem pelas ruas com causas infundadas. E enquanto isso, os sinais continuam a acontecer. As pessoas continuam sofrendo. O mundo está se desgastando cada vez mais com inutilidades. Digamos que estamos repletos de cortinas de fumaça que tentam encobrir o real motivo ao qual nós fomos criados, para viver a imagem e semelhança de Deus, para cumprir o nosso propósito nesta terra. Será que você tem gasto tempo em descobrir quem é você dentro do reino de Deus? Quais talentos o Senhor deu a você de graça, pela graça? E como você tem multiplicado-os e utilizado-os em prol do reino de Deus aqui na terra? Será que você tem realmente juntado uma poupança no lugar mais seguro, que é o reino dos céus? O que você tem feito em prol do seu próximo? Do órfão, da viúva? Quanto tempo você acha que te falta para cumprir o seu propósito? Estamos tão preocupados com curtidas e seguidores que paramos de pensar que, na verdade, Satanás está muito feliz com a maneira como levamos nossas vidas. E, além disso, as igrejas têm sido infectadas com seus falsos profetas, falsos pastores, falsos influencers, que ao invés de estarem levando a verdade das Escrituras, estão apostatando da fé, estão mostrando o podre do homem com a bandeira da igreja e desta forma sujando todo o cristianismo. Mas afinal, será que Deus criou você para viver atrás de uma cortina de fumaça de distrações? Será que Deus criou você para viver cheio de medo e ansiedade? Sem soluções, porque simplesmente você não ouve a voz de Deus? Em meio a tantos barulhos, como será possível ouvir o que Deus está falando com você? Talvez Deus esteja te dando sonhos e visões. Sim, Deus fala através de sonhos e visões. E nós aqui deste canal acreditamos num Deus profético que usa o seu povo e os seus escolhidos para alertar o povo a respeito do que há de vir. E você pode ser esta pessoa. Talvez você se interesse tanto por esses temas porque Deus está o tempo todo te chamando para falar contigo, para que você seja uma boca para esta geração. Mas o que tem te paralisado?
O que tem feito com que você entre em uma caverna, assim como Elias, mas não saia dali de maneira alguma? Você está atrás de aceitação? Você está atrás de portas abertas? Você sabe bem que grandes nomes da Bíblia começaram sua vida ministerial a exercer os seus dons sem terem nenhuma notoriedade. Veja a vida de José, que continuava a ser quem ele nasceu para ser até dentro da prisão. Ou o profeta Daniel, ou o próprio rei Davi, que cuidava de ovelhas, sem ao menos saber que havia sido chamado para ser um rei. Você tem um chamado, você tem um propósito de vida, mas o que você tem feito enquanto ninguém está olhando? Será que você está esperando exercer o seu chamado e o seu propósito apenas quando as portas se abrirem e você tiver oportunidades em grandes locais, visto por grandes pessoas, ser seguido por milhões de pessoas? Não espere mais. Deus está te chamando. Hoje é tempo de viver tudo novo na sua vida. Nós temos uma trajetória até que o fim chegue. Jesus voltará e buscará a sua noiva. Obviamente que eu não estou lhe dizendo a data, mas eu estou lhe dizendo que você precisa traçar um caminho com esperança na volta de Cristo. E com isso, você precisa realizar algumas coisas em sua vida. Se preparar e colocar a sua fé em prática. Em primeiro lugar, seja confortado e se lembre que aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. Você precisa descansar e ter a certeza da vitória. Em todas as tarefas que você precisa realizar, todas elas precisam de fé, em primeiro lugar. Isso porque nós vivemos para isso. Nós vivemos pela fé em Deus. Você é um cristão, então você precisa agir como um. Existem muitas pessoas que afirmam ser salvas através do seu Redentor, do sangue de Jesus, mas tem tanto medo do diabo e do que ele pode fazer com ele, que ignoram as palavras de Deus, quando ele diz: não tema aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas tema aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo também no inferno, como lemos em Mateus 10, 28. As pessoas temem como vão passar pela grande tribulação e não conseguem crer que Deus proverá, que Deus está no controle. E Ele é aquele que nos sustentou até hoje. Então, com certeza, nos sustentará nos tempos de tribulação. E dará a cada um conforme a sua necessidade. Aquele que estiver ligado à videira receberá dela o alimento. Para que você possa viver até o fim desta era, se nós formos a última geração, ou se você estiver preparando uma geração para o fim, você precisa de uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Você precisa estar consolado. Significa que você precisa descansar e ter a certeza da sua vitória. Você precisa colocar todos os pensamentos negativos que são provocados pelo inimigo e deixar que o próprio Deus venha te confortar. Deixe-me lhe dizer uma coisa: os ímpios, aqueles que servem às trevas, eles acreditam que o diabo pode vencer ao próprio Deus. E é por isso que eles andam cheios de autoridade e convicção, espalhando sua maldade por aí, sem pensar duas vezes. Simplesmente porque eles não acham que vão ser julgados por Deus. Mas nós, como cristãos, sabemos que eles estão errados. O julgamento está vindo para eles. E é curioso que aqueles perdedores que serão julgados por Deus, como descritos nas Escrituras, muitas vezes estão mais seguros e com mais confiança no mundo do que os próprios cristãos que são declarados vencedores. Então a pergunta que não quer calar é: você realmente acredita na fé que você declara? Ou você está só dizendo da boca para fora? Quando lemos 1 João 4:4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo.
Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então perceba que se você realmente declara que é cristão, você precisa começar a viver verdadeiramente compatível ao que você diz. Senão a sua fé é infundada, não tem poder nenhum sobre as trevas. E você não está vestindo as roupas que o próprio Deus já te deu nas Escrituras. São roupas de vencedor, daquele que vive diante de Deus com autoridade espiritual, para derrubar serpentes e escorpiões. Em segundo lugar, esteja pronto e mantenha as suas lâmpadas cheias de óleo. Estamos vivendo um tempo de cumprimento das promessas e não um tempo de dor e desastres. Isso pode acontecer com todo o restante do mundo, mas não conosco, os filhos de Deus. Deixe-me te explicar o que eu quis dizer. Você sabe o que o diabo quer fazer? Neste momento, o intuito do diabo é desgastar você. Quando lemos Mateus 24, 22, diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O diabo quer nos desgastar. E adivinhe, ele terá sucesso com muitas pessoas. Mas certifique-se de que não será com você. Você é um eleito e deve aguentar até o fim, sem desistir, de mão erguida, olhando para o alto, se preenchendo e não se curvando ao sistema maligno das trevas. Quando olhamos para a parábola das 10 virgens, nós visualizamos ali exatamente a metade da igreja ficando sem o óleo. Este óleo tem uma representatividade de trazer a vida eterna para a igreja que está desperta, que está preparada, que está olhando para o alto, mesmo em meio a distrações, que está olhando para soluções, que está se enxergando como um instrumento de Deus em meio a tempos de trevas. Não importa o que aconteça, não importa quão escuro fique o mundo, você carrega a lamparina e ela está carregada de óleo, ou seja, você continua sendo luz aonde você estiver, seja na prisão, seja numa cadeia ou seja em um palácio, você continua com a mesma identidade de carregar a lâmpada de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus, ela ilumina todo o seu caminho. Porém, não adianta apenas ler as Escrituras e não praticar. Não adianta ler um dia no mês e o restante viver apenas assistindo televisão com a TV lixo ligada na sua casa. Ou estar totalmente mergulhado em pecado, em uma vida pecaminosa, em uma vida distante das Escrituras. Você precisa ler com o poder do Espírito Santo que está disponível para você. E cuidado para não ser permissivo com os seus próprios erros e pecados, usando a desculpa da graça e do amor de Deus. Todo pecado pode ser perdoado quando ele é abandonado. Mas se você tem um pecado de estimação, pense bem, se você prefere mudar de vida, ter uma metanoia, mudar de mentalidade e realmente experimentar o novo de Deus, ou você prefere viver no conforto do seu dia a dia, sempre triste, depressivo e ansioso? A escolha é sua. Não há tempo a perder. Esteja pronto e com suas lamparinas cheias de azeite. Em terceiro lugar, você precisa ter confiança. Saber quais planos Deus tem para nós, de nos dar um futuro com esperança.
de nos trazer à eternidade. Estamos vivendo temporariamente esta vida que o Senhor nos presenteou, o nosso presente. Porém, os nossos pensamentos estão nas coisas do alto. Nós nos alimentamos daquilo que é eterno. Nós não podemos estar distraídos e aficionados apenas por idolatrias mundanas. Precisamos nos analisar. Será que realmente nós precisamos voltar para a essência onde Deus nos formou? Será que você precisa se analisar de novo e rasgar as suas vestes diante do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a voltar ao início? Eu preciso confiar em Ti novamente. Como, por exemplo, eu acredito que passaremos pela grande tribulação e muitos de vocês não acreditam que nós passaremos. E muitos me perguntam: mas como poderíamos estar aqui durante 7 anos, 3 anos e meio de perseguição? E eu te respondo: pela fé. Ou nós acreditamos que Deus realiza o impossível pelos teus filhos, aqueles que estão ligados a Ele? Ou nós não podemos dizer que somos cristãos verdadeiramente? Ou você acha que Daniel, dentro da cova dos leões, teria a opção de ter sobrevivido se ele não tivesse fé? Provérbios 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 37, versículo 3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Em quarto lugar, não temas. Lembre-se, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, uma mente saudável. O medo afasta você de Deus. Ele faz com que você esqueça para o que você foi chamado. Ele faz com que você não visualize que maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Você está sendo protegido e guardado por anjos em todo o tempo. Você precisa crer e visualizar isso para que realmente a sua vida faça sentido. Isaías 41, versículo 10 diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deuteronômio 31, 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Josué capítulo 1, versículo 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Provérbios 29, 25: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Evangelho de João capítulo 16, versículo 33: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. 2 Timóteo 1, 7: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Perceba que existem inúmeras passagens bíblicas e poderíamos ficar aqui lendo inúmeras outras, falando sobre a necessidade de nós como cristãos, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, que creem no Deus vivo, que opera sinais e maravilhas ainda hoje e fala com o seu povo. Esses que creem têm fé. E o medo é o oposto da fé.
Então, se você declara que tem fé, você não pode estar cheio de medo. Obviamente que você tem medos passageiros, mas o medo não pode tomar conta da sua história e mudá-la de rumo. O medo não pode trancar você em um quarto fechado. Em quinto lugar, permaneça fiel e persevere até o fim. Mateus 10, 22 diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus capítulo 3, versículo 14, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Tiago 1, versículo 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Perceba como diversos versículos nos mostram que receberemos autoridade, que receberemos coroa da vida, se perseverarmos até o fim. Este fim é o fim desta era, porque depois dessa era se inicia o reino messiânico milenar. E nós, Igreja de Cristo, com corpos glorificados, reinaremos ao lado do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Apocalipse 3, versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Por isso, devemos permanecer firmes e fiéis, mesmo diante de tantas distrações que o mundo e o inimigo, o diabo, tem tentado nos paralisar. Permaneça fiel até o fim e você receberá a sua recompensa. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.